Boa noite. Eu estou muito feliz, inicialmente, de estar aqui, né? Muito feliz mesmo de estar na minha igreja local, de estar vendo rostos tão conhecidos meus. Fico feliz demais em estar participando com vocês desse momento, né? Nós estamos na segunda edição da Convergência Bíblica Feminina. Então, como vocês tinham percebido, esses dias a gente tem falado sobre o passado, sobre história. Nós temos colocado nossos olhos um pouquinho lá atrás para poder entender algumas coisas do nosso presente, né? E é bem interessante essa questão do passado. Eu me lembro quando era criança que eu sentei lá naquela casa do Cristo que a gente morava, mãe, e eu me sentei e fiquei olhando, não sei porquê, na minha cabeça veio um insight e eu pensei, eu sei para que serve a história. Se eu não entender o passado, como é que eu vou entender meu presente? E essa é uma definição que os professores de história dão muito de introdução, né? História é você conhecer o passado para entender o presente e modificar o futuro, né? Então, nesses dias, a gente tem feito muito isso, né? E nós vamos agora fazer uma volta ao passado num dos livros mais completos que nós podemos ter, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é a compilação de vários livros. E nesses livros estão a história de pessoas que a gente nunca viu, pessoas, né, das mais simples, as mais intelectuais, ou reis, governos. E a Bíblia nos fala a história dessas pessoas. E uma das histórias mais remotas da Bíblia é a história de Gênesis. E a gente vai começar por aí, tá bom? Então, no livro de Gênesis, é um livro que fala sobre como tudo começou. E é aí que a gente vai dar uma lidinha. Eu queria que vocês, se vocês trouxeram a Bíblia, abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 16. Amém? Então, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, dele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, nós lemos uma porção do capítulo 3 de Gênesis, mas antes de continuar, vamos fazer uma breve introdução, né? No livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, o que é que a gente vê acontecendo? A criação, né? Nós temos um Deus providente e que prepara tudo para Adão e Eva. Naquele jardim não havia necessidade de nada para Adão e Eva. Deus pensou cuidadosamente e planejou cautelosamente todas as coisas para que não faltasse nada para Adão e Eva. Eles tinham a providência de tudo. Imagine, a única coisa que eles tinham que fazer era cultivar a terra, como um mandato do Senhor. Eles deveriam fazer isso, cultivar. E isso eles fariam com prazer. Vou ter que cultivar o jardim. Não era nessa forma. Eles trabalhavam por prazer. Eles não trabalhavam para sobrevivência. Eles trabalhavam por prazer, porque o Senhor Deus havia mandado, né? Então, no capítulo 1 e 2, a gente vê que Deus deu tudo o que eles precisavam. Eu acho assim que hoje, muitas vezes, tudo que a gente, assim, eu penso de nós, que nós pensamos assim, que tudo que nós queríamos é ter todas as coisas de mão beijada, né?
Era assim com Adão e Eva, eles tinham tudo de mão beijada. Eles não precisavam sofrer trabalhando, se sacrificar, né? Abrir mão. Não, eles estavam ali. E mais, tinha uma presença de Deus. Todos os dias Deus estava, na viração do dia, Deus os visitava, né? Então, não faltava nada. E quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando por que Gênesis 3 existe. Se não faltava nada, por que eles sucumbiram olhando para uma única árvore que eles não podiam comer? E se daquela árvore eles não podiam comer, é porque eles não precisavam dela. Se eles precisassem dela, Deus também a disporia para eles, né? Então é aí que entra a serpente, né? A gente sabe que existia a árvore do bem e do mal. Essa árvore ficava à parte, Adão sabia que não podia ter acesso a ela. Mas a serpente, que a Bíblia diz que é o mais astuto dos animais que Deus tinha feito. E aqui eu não quero levantar em xeque porque que Deus deixou ela lá, quem foi que colocou ela lá, porque Deus que fez. Não, isso não é o nosso assunto. Mas de fato o que acontece é que essa serpente, ela estava lá e ela começa um diálogo com Eva. Você caiu no meu celular. E ela começa um diálogo com Eva, né? Então, é uma coisa que a gente deve notar de diferente. A serpente vai falar diretamente com Eva. Ora, nós sabemos que Deus deu algumas ordens, em primeiro lugar, para Adão. Falou o que ele deveria fazer, quais eram as regras do local. Mas a serpente, astuta, ou seja, ela fez um jogo de palavras para ficar em vantagem e Eva em desvantagem. Ela jogou com as palavras, propositadamente, para que Eva caísse no que ela estava falando. A Bíblia fala que ela era astuta. E isso é que agir com astúcia. Você vai se beneficiar em detrimento do outro. E foi isso que a serpente faz. Ela fala primeiramente com Eva. Não era para ser assim, né? Quando a gente pensa, Deus deu as ordens para Adão, então o certo era ela falar com Adão, mas ela falou logo com Eva. E isso tem um sentido. Ela chega para Eva, porque qual é a função da mulher? É ser auxiliadora, né? Dar conselhos. Então, primeira coisa, a serpente, ela desprezou a ordem natural que Deus tinha feito as coisas. Ela desprezou, ela não quis saber, e ela foi falar primeiramente com Eva. E segundo, talvez Adão a amava. Quem sabe, né? Ele ouviria Eva, né? Mas tudo isso são suposições. Então acontece. Como é que acontece esse diálogo? Ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que é que a serpente faz? Primeiro, ela coloca uma pergunta. Na vida de Adão e Eva não haviam perguntas, haviam afirmações. Deus não falou, será que é bom assim? Será que é bom assado? Não, Deus falou como deveria ser. E pela primeira vez alguém vem fazer uma pergunta sobre o que Deus havia feito. Além de fazer a pergunta, ele distorce um pouco, né? A serpente distorce um pouco. Ela diz assim, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, quando a serpente vem com essa pergunta, já brota no coração de Eva uma dúvida. Uma dúvida. Ela está perguntando, será que ela conhece Deus? Será que tem um plano contra a gente e a gente não está... Ela já daí, mudando a frase em pergunta, ela já alcança alguma coisa no coração de Eva. Né? É tanto que a resposta de Eva, ela aumenta um pouquinho a história. Ela fala, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meu jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis. Algo que Deus não tinha falado. Eva já aumentou um pouquinho. Eu acho que ela ficou um pouco confusa. Talvez ela tenha pensado realmente que por um momento Deus tinha algum plano que ela não sabia. Né? Então é isso que acontece. Em outras palavras, a serpente fala, olha, Deus não é tão correto quanto você está pensando. Eu acho que Deus, para falar a verdade, Deus é um mentiroso, porque Ele falou que vocês não podiam comer. Será? O que foi que a serpente disse? Não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E aí que a serpente projeta em Eva todo o desejo dela. Ela que queria ser como Deus. E toda a vontade que ela tinha, ela vai colocar essa ambição no coração de Eva. E ela consegue. Como é que prossegue? Nos próximos momentos, ela olha para o fruto, vê que ele não é tão perigoso assim, é um fruto bonito, ele é agradável aos olhos. E aí o que ela faz? Ela pega do fruto, a Bíblia diz que ela vê que é bom para dar entendimento, e ela olha ao mesmo tempo e fala, é tão agradável, não vai me fazer mal nenhum. Então é interessante isso, porque o fruto que era tão insignificante, ela olhou assim, como é que um fruto vai fazer eu morrer? Uma coisa tão... O fruto era ao mesmo tempo insignificante e poderoso para dar a ela conhecimento igual ao de Deus. Olha só como ela cai na jogada da serpente. Então ela pega do fruto, por um minuto ela pensa que pode se igualar a Deus. Por um minuto ela pensa, se eu comer esse fruto eu vou ficar, eu e Deus, Por um minuto ela acredita nessa mentira de Satanás. E ela pega o fruto, oferece ao marido, que também come. E Adão, não fica de fora dessa tolice. Ele come o fruto. E a resposta dele foi 0. Algumas pessoas dizem que algumas linhas dizem que Adão estava do lado de Eva quando aconteceu esse momento. Outras pessoas dizem que ele estava um pouco distante, que depois ele chegou, que passou algum tempo. Mas isso não importa no momento. O que importa é que Adão, ele não falou nada. A única resposta a Adão do convite de Eva foi a omissão. Adão foi omisso. Ele simplesmente pegou, e eu posso até acrescentar, e até um pouco covarde, porque ele pensou assim, foi ela que me deu. Se der alguma coisa errada, eu vou dizer que foi ela. E come, ele tinha desejo de fazer aquilo. E é aí que acontece um dos momentos mais tristes da nossa história. Como é que um segundo, minutos, eu não sei quanto tempo durou isso, mas como é que um momento assim muda tanto a história de uma humanidade inteira, não é? E foi assim que aconteceu a queda da humanidade, não só de Adão e de Eva, mas da humanidade. Então, após esse momento, queda dos dois, eles começam a ter sentimentos que antes não tinham. Eles agora têm medo, eles têm vergonha. Deus nem apareceu e eles já se arrumaram um jeito de colocar uma roupa. Eles cozeram as folhas, botaram a roupa. Deus ainda nem tinha aparecido. E o medo já era tão grande que eles já começaram a se esconder. E foi nesse minuto que Eva pode ter entendido o seguinte, é impossível ser como meu Criador. Existe uma diferença imensa entre o Criador e a criatura. Existe uma diferença discrepante entre nós dois. É tanto que ela foi se esconder. Então, o engano de Satanás ali, no corpo de uma serpente, caiu por terra naquele minuto. Ela entendeu. Deus é Criador, eu sou criatura. Eu nunca poderei me igualar a Deus. E aí, depois desse momento em que ele se esconde, o que acontece? Deus vai chamar Adão. Ora, mas não foi Eva? Mas ele chama Adão. Porque Deus deu suas regras, Deus fez, como eu falei à tarde, Deus planejou as regras do seu jogo, Ele planejou a história da humanidade e Ele disse que era o homem que governava, Ele disse que era o homem que era o líder. E nesse momento o homem falhou, porque ele foi omisso, ele não fez nada. E mais, ele comeu do fruto. E Deus chama Adão. E qual é a primeira frase que Deus fala? Onde estás? Onde estás? Aí, o que cada um fala assim, Senhor, é porque a gente ficou com vergonha, então a gente, percebeu que estava nu. Aí Deus fala, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E Adão responde, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Parafraseando isso que Adão falou, ele é mais ou menos assim, a culpa é sua, Deus. Você me deu Eva. E a culpa é dela, porque foi ela que me deu o fruto. Vamos ficar por aqui no relato de Gênesis. A gente vai dar prosseguimento, a gente vai fazer uma linha um pouco histórica. Jamais me ousaria a falar como Ruth, que tem um conhecimento extremo. Mas a gente vai tentar fazer algumas
traçar uma linha. Eu vou pegar emprestado de Ruth o termo que ela usa, vozes femininas, né? Eu vou pegar essa palavra voz e eu vou dizer para vocês o seguinte, que a voz de Adão ecoou até os dias de hoje. Que voz? A culpa é dela. A culpa é dela. Quando a gente vai olhar para a história, a gente vai ver que a culpa sempre foi da mulher, até hoje é. Claro que com uma instância menor, por causa de tanta luta, por causa de tantos conhecimentos que a gente adquire, né? À medida que os anos passam. Mas se a gente for olhar até para as mulheres judias, elas eram tratadas com muita indiferença. Muita indiferença mesmo. E quando eu falo assim, mesmo em ambientes judaicos, elas eram tratadas, não significa dizer que os judeus eram pessoas melhores. Eles não eram. Mas eles tinham a lei que Deus deu. Mas na lei que Deus deu, não tinha nada disso. Não dizia, tratem, as mulheres são seres inferiores. As tratem como inferiores. Na lei de Deus não tinha escrito isso. Mas os homens começaram a fazer as suas leis, ouvindo a voz de Adão, colocando a culpa em Eva. Eles disseram, a culpa é dela. Então vamos excluir essa mulher de tudo que a gente pode excluir. E elas eram tão excluídas que tem até uma frase que eu queria ler para vocês. Não está aqui agora. A gente vai ver. Essa mulher é tão excluída que quando Jesus chega, ele começa a fazer as coisas diferentes. Por isso que Jesus causava tanto espanto nas pessoas, porque tudo que as pessoas faziam, pensando que estava certo, Jesus vinha fazer o contrário, mostrando que eles estavam errados, né? Então, quando a luz do dia chega a este mundo, quando Jesus Cristo vem a esse mundo, ele começa a clarear tantas questões que os judeus pensavam que era de uma forma e Jesus vai fazendo de outra. Por exemplo, como o relato de Maria e Marta, como eu falei hoje à tarde para vocês, né? Jesus chegou na casa de Lázaro, Maria e Marta lá muito preocupadas, Marta muito preocupada, porque Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo ele falar. Não era permitido que a mulher ficasse ouvindo os ensinamentos bíblicos. Os rabinos judeus, eles não ensinavam as mulheres. O Talmud judaico dizia que era melhor queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Esse é o povo judeu que tem a lei de Deus na mão. E eles diziam isso, que era melhor queimar o Talmud a Torá do que ensiná-la a uma mulher. No entanto, Cristo as ensinava livremente. O que falar da mulher samaritana? É um dos casos mais bonitos da Bíblia, a mulher samaritana. Primeiro, ela era pecadora porque ela era adúltera. Ela tinha vários homens, ela já tinha tido vários homens. Naquela época isso era um absurdo. Então ela vai pegar água ao meio-dia porque é deserto, não tem ninguém. Geralmente os homens nem tocavam na mulher. Imagina falar com uma mulher adúltera ao meio-dia. Mas Jesus vai falar com ela. Ao meio-dia, ela sozinha. Por isso que aquela conversa entre ela e ele não é uma conversa amigável. Ela está altamente ríspida. Ela está se defendendo. Ela está pensando que ele quer se aproveitar dela de alguma forma. Porque ela era mulher, ela era samaritana, ela era adúltera. Era incomum estar meio-dia pegando água, geralmente era de manhã que pegava para poder fazer os afazeres do dia, e ela estava lá, meio-dia, e Jesus chega e começa a falar com ela, e ela começa a responder. Mas Jesus não só fala com ela, como também se revela a ela. A poucas pessoas Jesus se revela como Messias, e a ela ele se revela. Então Jesus começa a trazer um novo tratamento para as mulheres, mostrando que não era o ideal de Deus que elas fossem tratadas daquela forma. Elas poderiam ter acesso às escrituras, né? Ao ensino bíblico. Elas poderiam, elas eram consideradas dignas de conversa. Jesus deu tudo isso para ela. E mais, no final, aquela mulher que foi ao meio-dia, escondida, pegar a água, é ela quem vai pregar para a cidade dela. Ela deixa de lado o balde dela, e ela que se escondia foi para o meio do povo para dizer, aquele que a gente esperava chegou. Ou seja, a mulher foi uma evangelista.
Aquela cidade, Jesus ficou 2 dias naquela cidade e muitas pessoas se converteram por causa de que ela teve coragem de quebrar as barreiras, porque alguém antes dela quebrou as barreiras e ela foi pregar sobre Cristo. Era proibido que, por exemplo, na hora da negociação, se a mulher fosse passar um troco, o homem fazia de tudo para que ela não passasse aquele troco, para não ter o perigo de tocar nela. Imagine só, de tocar nela. E aí a gente vê uma cena da mulher pecadora, lá em Lucas 7, em que a mulher não só entra numa casa que não é convidada, mas ela se ajoelha nos pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus, pega um perfume. Ou seja, Jesus é tocado por uma prostituta. Provavelmente uma prostituta. Vocês estão entendendo como Jesus vai rebatendo toda a crença do povo? Além disso, Jesus permite que mulheres viajem com ele nas viagens missionárias. Elas vão com ele. Jesus é sustentado por algumas. Vocês têm noção que é uma mulher sustentar um homem naquela época? Jesus permite que as mulheres o sustentem. Isso acontece. E por fim, quando ele ressuscita, quem é que vê ele? Maria. E ela é a primeira que vai anunciar que ele está ressurreto. Gente, Jesus, ele fez isso, não foi por acaso que ele escolheu as mulheres para fazer essas coisas. Foi com um propósito. Ele queria quebrar a visão errada dos homens. Ele queria quebrar, ele queria dar honra que ele mesmo deu às mulheres, como ele deu uma honra aos homens. E ele fez isso, né? E aquela Maria, dizem que não se podiam acreditar nos testemunhos de uma mulher, que era mentira quando ela chegava falando uma coisa. Não, a gente não acredita no testemunho da mulher. Se tiver um ambiente que aconteceu um caos e eles queiram resolver, mas a testemunha era mulher, não se aceitava aquele testemunho, porque ela era uma mulher. Então Jesus simplesmente ressuscita e se mostra primeiro uma mulher, e ela vai ser a primeira testemunha da sua ressurreição. Que coisa linda, gente. Então, que importante não foi o tratamento de Cristo para as mulheres? Porque ele serviu para a geração atual da época e para a nossa geração hoje. Através disso, a gente vê como Deus, como Cristo valoriza as mulheres, né? Mas, apesar disso, aquela voz de Adão, no começo, dizendo que a culpa dela ainda continua a ecoar. A gente ouviu nas 2 palestras de Ruth o quê? Ela disse que a mulher na idade antiga era tratada, não tinha nem alma, né? Fizeram até um concílio para saber se ela tinha alma ou não, né? Quem vota? Eu. Tem não. Então, também no passado acreditava-se que a mulher era amiga do diabo, pois afastava o homem da salvação eterna. O seu corpo era animalesco e dificultava a alma de ser salva. Isso justifica porque tantas mulheres eram queimadas, algumas consideradas bruxas. Por quê? Porque queimando o corpo, a alma seria salva. Só o corpo das mulheres era impuro. Então, a queima do corpo significava a libertação de um corpo essencialmente corrompido. No entanto, só o corpo da mulher era corrompido, o do homem, jamais. Não era o homem que tinha olhares cobiçosos. Era a mulher que era muito sensual, com uma roupa daqui até lá embaixo. E ela era sensual demais, e ela tinha um poder sobre o homem. Não era ele que tinha desejo pela mulher, eram elas que provocavam. E até hoje a gente ouve isso, né? Que é a mulher que provoca, né? Então, como a gente vê, ao longo da história, a mulher foi culpada. Parece que por causa de todos os transtornos do mundo, a culpa é nossa. Mas aí vem a reforma protestante. E é muito interessante o que a reforma faz. E hoje nesses dias a gente ouvindo Ruth, a gente entende que um legado da reforma protestante foi o que eu estou fazendo hoje, ler. Estou lendo aqui algumas passagens. Não foi um legado do feminismo, foi um legado da reforma protestante. E isso é mais uma prova que Deus não quer que a gente seja exclusa. Ele quer que a gente esteja dentro do ministério, servindo uns aos outros, sendo dignas de respeito, né? Então,
além disso, o que é que acontece? Martinho Lutero, ele se casa, como a gente viu ontem, e se casando, ou seja, tendo acesso à Bíblia na sua própria língua, ele percebe que o que existia de casamento daquela época estava totalmente distante do que Deus queria que fosse. E aí ele casa, e ele fala até uma palavra, deixa eu ver se... Pronto, ele deixou celibatário, casou-se e exaltou o casamento do companheirismo. Então ele começa a praticar no casamento dele o casamento de companheirismo totalmente diferente do que faziam antes. Então a reforma trouxe essa redenção para o casamento, porque o casamento antes, né, o homem realmente massacrava a mulher, mas Martinho Lutero elevou a mulher nesse sentido. E a reforma traz isso para a gente. Então, o que é que acontece? Depois de tanta culpa na mulher, tanta culpa, o que é que acontece? A mulher diz assim, quando ela começa a ter um entendimento, ela diz, chega, porque a culpa é dos homens. Eu não sou culpada mais não, eu não vou ouvir mais que eu sou culpada, eu não vou ouvir mais que eu sou esse ser animalesco, eu não vou ouvir mais que eu sou esse ser impuro. Não, são eles que são, porque são eles que nos destratam, são eles que nos reduzem a nada, são eles. E aí é quando começa o movimento do feminismo, precedendo o movimento do sufrágio, né? Que era a campanha para que as mulheres votassem. Então, agora o homem é o centro de todos os sofrimentos e o homem tem que ser ignorado. Né? Duas questões foram propulsoras na luta feminista na primeira onda. Foi o que eu falei à tarde, a cobertura e a reforma do cristianismo. A cobertura era o conceito legal que subordinava os direitos de propriedade de uma mulher no casamento. Como eu expliquei, a mulher quando casava perdia a posse de todas as coisas. Passava a ser do marido. Se por acaso ele morresse, não era dela, sendo que no começo era dela. Olha que absurdo. E o feminismo vai trazer isso de positivo, gente, para as mulheres hoje, né? E só que com a cobertura elas pedem a reforma do cristianismo, aquela parte da Bíblia que fala sobre submissão. Não é assim não. Vamos reformar essa parte? Está errado. E aí eles dão uma nova interpretação para aquilo, onde a mulher não é para ser submissa. Claro que isso tudo é fruto de práticas erradas, né, do homem, e tanto do homem como da mulher. Né? Então, nós chegamos na segunda onda do feminismo. O que é que acontece na segunda onda? Acontece a liberdade sexual. Agora, você não precisa casar para ter uma relação sexual. Você não precisa estar comprometido com alguém. Você não precisa casar com essa pessoa. Não, você é livre. E se você tem um relacionamento com ela é livre para ter seus relacionamentos enquanto está com você. E você é livre para ter os seus enquanto está com ele. O importante é eu dizer, olha, eu fiquei com 10. E isso influencia até os dias de hoje, queridos. As baladas da vida, eu acho que essa palavra nem usa mais, balada, né? Meu Deus, eu estou velha. É o que, gente? Como é que fala? Rave é? O que fala? Não sei. Mas enfim, né? Você vai para esses cantos, você fica com quem você quiser. Não é assim que acontece hoje? Né? E às vezes a gente nem se espanta mais com isso, mas é muito diferente do que a Bíblia prega, muito diferente. E interessante que eu falei hoje à tarde que a Simone de Beauvoir, que foi a que escreveu um livro, eu não lembro o nome do livro agora, mas que foi ela que disse que deveria ser assim agora, cada um por seu lado. Ela ficou arrasada, porque no final da vida do marido dela, o marido dela escolheu dar a sua herança para a amante, não para ela. E ela, no final dos seus dias, diz que a coisa mais importante que aconteceu na vida dela foi a sua relação com Sartre, que era um filósofo muito conhecido. Ela não conseguia viver aquilo que ela inventou, né? Isso na segunda onda do feminismo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, e a exploração de uma inominada, que eu estou lendo, eu consigo, inominada e dolorosa insatisfação em ser esposa e dona de casa. Então a mulher estava muito insatisfeita. Estava faltando alguma coisa. Não, eu preciso sair dessa vida de dona de casa, eu preciso parar de ser mãe dos meus filhos, eu preciso parar com isso e preciso agora pensar em mim. Agora eu sou importante. Gente, vocês estão achando alguma coisa parecida com hoje?
Importante sou eu, é minha carreira, importante é o meu sucesso, importante sou eu, meus filhos, meu esposo. Aí daqui a pouco se acaba tudo. E a pessoa não entende por que acabou. Porque eu fui mais importante, né? Então, na terceira onda, nós vemos a emancipação feminina no respeito a como as mulheres se vestem, em respeito ao sexo. É o que chamam de sexo radical ou sexo positivo. Nessa época começam as revistas da Playboy. Gente, se a mulher era vestida daqui até lá embaixo, de repente a mulher estava nua numa revista. Nua numa revista. E foi uma revolução, viu, gente? Foi uma revolução, porque começaram a aparecer casos de estupros. E a gente pensa, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, se eu quiser mostrar tudo, eu mostro. A gente pensa que eu digo a sociedade, né? E nessa época, a incidência de estupro houve um índice enorme. E um dos caras, eu não lembro o nome dele, que foi preso, condenado à prisão perpétua por ter estuprado e matado várias mulheres, ele disse, eu era assíduo de pornografia. Eu era assíduo. Eu e meus companheiros aqui. E ele disse, se eu fosse aconselhar alguém, não tem acesso a esses... Ele disse, não tem acesso. Porque isso é pecado, gente, que vai gerando mais pecado. E chega onde chegou. E aí ele teve até morte... Como é pena de morte? Sofreu pena de morte. Mas antes de morrer, ele deu esse conselho. Aí, outra coisa, a maneira como nos vestimos hoje. Isso tudo é da terceira onda do feminismo. O corpo é meu, me visto como quiser. E o feminismo é tão paradoxal, porque tem uma hora que ele valoriza você por ser mulher, mas aí daqui a pouco ele diz que você tem que ser e fazer o que você quiser, botar os peitos de fora, as bundas de fora, tudo que você quiser. É muito paradoxal. Ele quer respeitar, mas ao mesmo diz que você tem que se mostrar. E você fica, peraí, o que é importante é meu intelecto ou meu corpo? É um pouco confuso. E essa confusão habita nas nossas cabeças, nas mulheres atuais, né? Então, já estou chegando ao final, não sei nem se está demorando. Então, o que acontece? Existe uma angústia em cada ser humano habitante dessa terra. Só que essa angústia está muito distante do momento em que ela foi criada. Essa angústia foi criada lá quando Adão e Eva pecaram. E o homem e a mulher ficam querendo colocar a culpa em alguém. Porque Adão disse, a culpa é dela. E por muito tempo a culpa foi dela. E daqui a pouco a mulher diz, não, peraí, vamos mudar isso. A culpa não é minha, a culpa é dele. E é a famosa guerra dos sexos. Foi ele, não, fui eu, não, foi ele, não sei o que. E fica, aquela voz de Adão vai ecoando, 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 e ela está ecoando no nosso ouvido. Até hoje, ela promove opressão, sofrimento, e o pior, cada vez mais nos vemos mais longe de Deus. Mais longe de Deus. Então, esse feminismo, ele surge numa tentativa de resolver o problema. Se eles estão nos oprimindo, não vamos deixar mais. Eles são culpados, vamos oprimi-los. Vamos dar o troco, né? O que conseguimos entender, né, é que o feminismo é uma resposta das mulheres aos homens por toda opressão, maus tratos, restrições injustas, muitas vezes injustas a que sofreram. O feminismo trouxe alguns benefícios à mulher, deu uma freada no autoritarismo que os homens exerciam sobre as mulheres, mas ao mesmo tempo pôs em xeque vários princípios cristãos, influenciando a sociedade e agora influenciando a própria igreja, porque esses princípios ressoam nos nossos ouvidos e a gente pratica sem nem sentir. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. A gente já fez, a gente fica nessa luta contra o nosso esposo, a gente fica nessa luta contra os irmãos da igreja, a gente fica com essa luta, né? É muito comum a gente ver isso, né? Mas o que é interessante é que a Bíblia já havia nos advertido sobre isso. A Bíblia já, para falar a verdade, foi Deus que disse isso. Né? E aí a gente vai voltar, a gente vai para o tema da nossa pregação, que talvez até agora vocês estejam pensando, não, mas e o tema, né? O teu desejo será, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa foi a maldição que Deus lançou sobre Eva. Quando os três pecaram, ele lançou uma sobre Adão, do suor do teu rosto trabalharás, uma sobre a serpente, rastejarás, a tua cabeça será esmagada, né, pela mulher, pelo teu descendente e tal. E para Eva ele disse isso: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.
E esse é um versículo muito polêmico, porque as pessoas querem entender o que significa isso. De Acaso diz que essa maldição sobre a mulher afeta diretamente o comportamento do homem. É como se fosse assim, gente, nas minhas palavras. Eva, você não quis dominar? Você não quis passar por cima de Adão naquele momento do fruto? Você não fez isso? Pois você sempre vai querer fazer isso. Sempre. Essa vai ser a sua maldição. Você sempre, no seu coração, vai habitar esse desejo incontrolável de você querer ser maior do que ele, melhor do que ele. Mas ele te dominará. E esse domínio não é um domínio bom. É um domínio não é que Deus estava querendo que fosse assim essa guerra, não é isso. É que o pecado fez isso. Eles quebraram as regras. Era para ser Adão primeiro decidindo. Eva decidiu, passou por cima e decidiu no lugar dele. E aí, o que acontece? A mulher vai e usurpa a autoridade de Adão, tomando a decisão de comer o fruto sem consultá-lo. E ele, ao invés de ouvir, simplesmente... E em vez de ouvir, né, Adão, né, eu posso comer? Não, ela ouve um terceiro, que no caso era a serpente. E Adão só nos dá a omissão, como a gente vê. E o Wayne Grudem, ele categoriza isso muito, ele faz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, o ideal de Deus é que exista um governo amável, que exista um governo carinhoso, amoroso, humilde. Esse é o ideal de Deus. E que a mulher seja submissa alegremente e com sabedoria. Esse é o que Deus queria. Mas o que acontece? O pecado traz uma distorção. Ou o homem é um tirano, autoritário, ou ele é aquele homem frouxo. Faz o que tu quiser, passivo. Não era assim que Deus queria. Deus queria que ele liderasse. E no caso da mulher, o quê? Ao invés de ela ser sábia, submissa, o que acontece? Ela usurpa, ela faz o que Eva fez, toma o lugar, ou ela se torna um capacho desse tirano. Entende? Ou a mulher está aqui, sendo uma coitadinha nas mãos de um homem tirano, ou ela está aqui usurpando o lugar do homem passivo. E isso acaba com tudo num casamento. Isso destrói tudo, todas as regras que Deus fez, o plano que Ele fez. Isso burla tudo, né? É por isso que a serpente astuta falou primeiro com Eva. Ele queria fazer exatamente isso. Então, a mulher, ela fica com essa sede imensa de tomar as decisões, de governar, de dizer como vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado, tal. E o homem não governa ela de uma forma sadia, começa a ser autoritário, começa a massacrá-la. Aí eu achei interessante demais quando o Ruth falou essa coisa do poder. O homem gosta de estar naquele poder, mas a mulher também quer esse poder, e fica os dois, sou eu, é meu, a culpa é sua, a culpa é minha. E começa essa luta. E a gente vai vendo que isso é um desastre. E no final das contas a gente quer que alguém pague a conta por aquele pecado. Alguém tem que ser culpado disso. E fica um ciclo da culpa. É você, depois sou eu, é você, não sei o quê. E fica aquilo, esse ciclo é interminável, ele não para. E a gente vem e pergunta, como vamos quebrar esse ciclo? Como? Como quebrar esse ciclo? Uma das máximas da reforma protestante é solos Christus, né? A partir dessa doutrina, entendemos que está em Cristo toda a responsabilidade de salvação e redenção. Cristo é o que vem quebrar esse ciclo da culpa. É Ele que vem dizer, calma, está tudo errado, eu vou resolver. A palavra do Senhor diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo o que precisamos está em Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso maior exemplo. E Ele é a nossa solução para quebrar esse ciclo. Diferente de nós, Cristo não pecou. Ele viveu, Ele desceu esse mundo, Ele adentrou nessa terra suja, cheia de pecados, cheio de homens e mulheres egoístas. Ele veio nesse mundo e Ele disse assim, eu vou pagar essa conta. Eu vou pagar essa conta. Ele não fez nada de errado, não foi ele que comeu do fruto, não foi ele que mandou a serpente, não foi ele. Mas ele diz, eu vou pagar essa conta.
A Bíblia fala, o justo, morre o justo pelos injustos. Diferente de Adão e Eva, Cristo aceita as consequências por ser o portador do pecado, sem ter cometido nenhum erro. Ele, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E é interessante que quando fala assim, tomando a forma de homem, depois de um evento como esse, a gente entende como o homem, entenda, homem e mulher são maus. E ele quis se assemelhar a nós. Ele tomou a nossa forma. Por que nós, criaturas tão orgulhosas assim? Por que somos assim, gente? Nós que estamos errados. Nós que pecamos, mas a gente quer colocar a culpa no outro. Sempre é o outro. Mas devemos tomar como base Davi. Ele disse o quê? Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assuma a sua culpa. Para se obter a salvação, é necessário que a gente se arrependa. E não há como eu me arrepender se a culpa sempre é do homem. Ou se a culpa é sempre da mulher. Assuma a sua culpa. Eu devo assumir minha culpa, né? Infelizmente o pecado que Adão e Eva cometeram chegou até nós. E nós somos tão pecadores quanto eles. Nem mais nem menos. Da mesma raça. Da mesma raça. Como diz aquela expressão, né? Cada um olha para o seu umbigo e veja os seus problemas, e veja as suas fraquezas. Vamos parar. Essa guerra não precisa existir entre os cristãos. Essa guerra não precisa existir entre nós, porque nós temos o antídoto, que é Cristo. E Ele vem apaziguar, e Ele vem dizer como é um governo, e Ele vem mostrar como deve ser. Ele vem mostrar como se deve tratar as mulheres, mas Ele também vem mostrar como se deve tratar os homens. Na Bíblia está tudo escrito, está tudo aqui. Infelizmente, se continuarmos a não voltar os olhos a Cristo, a não seguir seu exemplo, não haverá redenção para nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo não pode entender isso, mas a igreja do Senhor sim. Os homens devem seguir o exemplo de Cristo, entregar o seu corpo até a morte pela sua esposa. E a sua esposa deve amá-lo. Deve amá-lo e deve honrá-lo intensamente, assim como Cristo também fez. Assim como a igreja faz pelo seu noivo. Como os reformadores, devemos voltar os nossos olhos para as Escrituras. Nós estamos, como Ruth falou, nós estamos precisando, né? Ela fez uma onda assim, né? Momentos de pico, momentos de queda. Eu acredito que nós estamos num momento de queda que a gente já está começando a subir um pouquinho. E para isso precisamos, igual os reformadores daquela época, olhar, voltar para as Escrituras. O que ela fala sobre mim como mulher, o que ela fala sobre você como homem. Eu preciso ver a minha responsabilidade, eu preciso ver a minha culpa, eu preciso ver o que eu preciso fazer, né? A gente tem que ter essa Bíblia como prática, não apenas como fé, né? Não é isso que a gente fala, né? Precisamos... a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a gente só fica com a fé. Porque a fé é de graça. E ainda é de graça, é o Senhor que nos dá essa fé. Precisamos olhar para o nosso eu, esse eu da reforma e eu. Eu fiquei um pouco receosa, meu esposo que deu esse nome, a reforma e eu. Eu fiquei um pouco receosa porque nos nossos dias atuais o eu é muito evidenciado. O eu, o que eu quero, o que eu preciso, né? Mas depois eu falei, não, esse eu que colocamos aí é para que eu me converta, para que eu olhe para mim. O que eu preciso ser reformada? Como é que eu posso olhar para a Bíblia e reformar, e essa Bíblia me reformar, me mudar a minha vida, né? Então, que cada um de nós, queridos, individualmente, sem colocar a culpa em ninguém, reconheça seu pecado, reconheça seu erro. Paremos com essa luta, com essa guerra tola, e coloquemos os nossos olhos naquele que pode nos salvar, Jesus Cristo. Amém?